Olá, eu sou o pastor Drummond Lacerda, coordenador doutrinário e professor do Seminário Teológico Carisma. E eu tenho uma grande honra, um grande privilégio de falar com você, professor, homem e mulher de Deus que vai ser instrumento para trazer ensinamento para uma grande geração. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvamos a Deus pela sua vida e queremos, através desse vídeo, servir você, ajudar você a ajudar a outros. O trabalho do ensino é um trabalho muito, mas muito importante. Em Lucas capítulo 6, verso de número 40, Jesus diz que todo aquele que for bem ensinado será como o seu mestre. Todo aquele que é bem ensinado chegará à altura do seu mestre. Ou seja, o ensino leva as pessoas a chegarem à altura do professor. O ensino leva as pessoas a um nível aonde elas podem subir. Muita gente, quando é bem ensinada, caminha em passos como o seu professor e tantas vezes caminha em passos além daquilo que o professor ensinou. O ensino faz com que a trilha, a vida do discípulo seja como a do seu mestre. Não é à toa que Jesus passou o seu ministério ensinando de forma muito intensa e muito profunda. Se nós olharmos os 4 evangelhos, vamos ver claramente 4 obras principais que Jesus realizou. Jesus pregava, ensinava, expulsava demônios e curava enfermos. Sabemos claramente pela Escritura que pregação e ensino são 2 coisas diferentes. Assim como libertar e curar são 2 coisas também diferentes. Sabemos que uma possessão maligna muitas vezes pode estar por detrás de uma enfermidade. Jesus muitas vezes repreendia o espírito maligno que estava por trás de uma questão de surdez ou uma questão do mudo. Ou seja, havia um espírito maligno por trás daquela enfermidade. Mas muitas vezes a pessoa não estava enferma, ela estava possessa de demônios. E quando Jesus expulsava, aquelas pessoas voltavam a uma vida sóbria, uma vida moderada naquilo que era o correto. Agora, na cura de enfermidade, alguém estava cego, alguém estava paralítico e Jesus trazia a cura. Só estou dizendo isso para mostrar claramente que expulsão de demônios e cura de enfermos são coisas diferentes. Assim como pregar e ensinar também são coisas diferentes e nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Essa declaração de Jesus em Lucas 6,40, que todo discípulo que for bem ensinado será como o seu mestre, nos mostra bem o que Jesus estava no coração a fazer. Ele queria que os seus discípulos chegassem à altura dele, à altura daquilo que ele fazia, daquilo que ele ensinava, daquilo que ele realizava. É claro que sabemos que Jesus, como o Filho de Deus, não podemos ser como ele é, ou seja, jamais teremos a dimensão perfeita de quem ele é. Mas o ensino dele visava com que os discípulos operassem o que ele operava. Ele mesmo, Jesus, disse que os discípulos fariam as obras que ele fazia e obras ainda maiores. Por como que os discípulos fariam as obras que ele fazia e obras ainda maiores? Através do Espírito Santo, mas através de todo o ensino que Jesus tinha deixado para eles. Por isso Jesus pregava, ensinava de uma forma tão constante. Várias vezes nos evangelhos você vai ver Jesus ensinando nas sinagogas, ensinando o famoso Sermão do Monte. Jesus passava e investia muito tempo do seu ministério ensinando. Não é à toa que as pessoas chamavam ele de mestre. Jesus não apenas libertava as pessoas dos demônios, Jesus ensinava as pessoas a viver uma vida liberta. Jesus não apenas ensinava sobre a vida, Jesus não apenas, ele não apenas dava a vida, ele ensinava as pessoas a viver a vida abundante. Ele não apenas curava os enfermos, ele ensinava a viver uma vida saudável. Jesus não apenas dava o peixe, Jesus ensinava os discípulos a pescar. Entende? Jesus não quer apenas saciar a fome das pessoas. Jesus quer fazer com que as pessoas possam alimentar a outras pessoas e saberem como se alimentar.
Muita gente hoje quer só uma mão na cabeça e uma oração repreendendo, ou querem ir num culto e serem abençoadas, mas não querem o ensino. E é papel seu, é papel meu, é papel do professor, conduzir as pessoas a uma vida que sabe como pescar, que ensina as pessoas a como viver a vida abundante de Jesus Cristo. E não apenas ser abençoado por uma mensagem, não apenas receber uma oração, mas ser o canal de Deus para outras pessoas e saber também, sozinho, como ir à fonte. Jesus ensinava sobre diversos assuntos. E por isso Jesus não era conhecido como um milagreiro ou como aquele que operava milagres e sinais. Jesus não era conhecido como curandeiro, aquele que iria trazer curas. Ele não era o milagreiro, ele não era conhecido como curandeiro, ele era conhecido pela sua pedagogia. Ele era chamado de mestre. Seu trabalho, professor, é muito importante. Muito mais do que nossos dias têm enfatizado. O trabalho do professor é essencial para que cada homem e mulher de Deus seja maduro como Jesus, seja elevado a essa posição do nosso mestre de maturidade, de viver as obras que ele viveu e, quem sabe, viver obras ainda maiores daquilo que ele ensinou, como ele mesmo disse em João capítulo 14, verso 12. O ensino, diz a Bíblia, ele abre novas realidades, o ensino é chave. Quando Jesus falava acerca dos fariseus, Jesus fez um forte alerta quanto à postura dos fariseus. Diz a Bíblia, em Lucas 11, verso 52, ai de vós, mestres da lei, ai de vós, mestres da lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. O texto de Lucas 11, 52, Jesus dá um alerta aos mestres da lei. Eles possuem a chave do conhecimento. Eles mesmos não entram e não deixam ninguém entrar. Repare, quando alguém é ensinado, o conhecimento é trazido a essa pessoa. Quando o conhecimento é trazido, essa pessoa pode entrar em dimensões celestiais, em dimensões profundas da palavra. Por quê? Porque o ensino, o conhecimento, leva cada homem a ter uma chave, a ter acesso às profundezas de Deus, às profundezas do reino dos céus. Agora, os mestres da lei aqui não estavam entrando nessas profundezas, não estavam entrando naquilo que era de Deus e nem estavam deixando outros entrarem. Quando eu e você sabemos um assunto, temos o conhecimento, nós temos uma chave, nós temos um acesso, primeiro pessoalmente, para que eu e você possamos adentrar nas profundezas da glória da palavra de Deus. Eu e você então temos acesso. Repare, quando você ensina alguém, você dá acesso e condição para que essa pessoa possa entrar em dimensões celestiais. Mais do que só fazer essa pessoa entrar em dimensões celestiais, você mesmo, professor, conduz ou dá a chave a essa pessoa para que ela particularmente, sem que você esteja por perto, ela com o conhecimento que ela tem, ela também possa entrar e fazer outros entrarem. Uau! Não apenas estamos colocando a mão sobre a cabeça de alguém, estamos abençoando alguém. Não é algo momentâneo, é algo que a pessoa tem a chave, tem o acesso ao conhecimento. Agora, esse alerta é tão sério. Quando não vivemos uma vida coerente com a palavra, quando não tomamos cuidado com a nossa vida e com a forma com a qual nós ensinamos, quando não fazemos isso com esmero, com amor, com carinho, com cuidado, o que acontece é que nós barramos a entrada de muitas pessoas, a profundidade da palavra de Deus. Muitas vezes não damos acesso, chaves, a portas do reino dos céus. Isso é muito sério, mas isso também nos denota a importância do ensino e do conhecimento. A palavra de Deus chega a dizer que o meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. Repare, o diabo, ele atua na vida de muitas pessoas que dão brecha a ele, mas a falta do conhecimento é o que, na verdade, leva à destruição. O maior inimigo da igreja não é o diabo, o maior inimigo da igreja é a ignorância. É a ignorância que tem levado as pessoas à destruição.
O povo não está sendo destruído exatamente ou diretamente pelo diabo. O povo está sendo destruído pela falta do conhecimento. Isso é muito sério. O diabo tem trabalhado em vidas simplesmente porque elas são ignorantes concerca da palavra. Vêm a cultos, lembram de uma ou outra ilustração do pregador na palavra, mas não tem nenhum alicerce formado no ensino, no conhecimento bíblico. Seja em que esfera você esteja ensinando, seja em que momento você esteja trazendo ensinamento, lembre-se disso. Você está evitando a destruição na vida de alguém. Você está trazendo o conhecimento, a ignorância está se desfazendo. E o diabo está perdendo espaço para destruir a vida de famílias e de casas. Precisamos do ensino de oração, de fé, de dons espirituais, de família. Precisamos do ensino de integridade. Precisamos do ensino em cada temática bíblica. Por quê? Porque aonde há ignorância, há destruição. Aonde há conhecimento, há então construção. Se a falta do conhecimento destrói, eu digo para você que a presença do conhecimento constrói. Constrói vidas edificadas sobre a rocha, edificadas sobre a verdade da palavra. Vidas bem alicerçadas, são vidas libertas. Jesus disse algo muito forte. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pastor Márcio Valadão, nosso pastor aqui em Lagoinha, ele tem uma expressão que eu gosto muito. Pastor Márcio, fazendo alusão a esse texto, ele diz assim: qual é a verdade que nos liberta? Pastor Márcio diz: é a verdade que nós conhecemos. A única verdade que tem poder para te libertar é a verdade que você conhece. Veja, a verdade em si mesma, ela tem o poder de libertar, mas a verdade só vai libertar se você a conhecer. A única verdade que faz os seus alunos serem libertados é a verdade que eles conhecem. E essa verdade que eles vão conhecer, você será instrumento de Deus para trazer essa verdade, esse conhecimento através de ensino, para que haja libertação. Ninguém pode dizer que está vivendo a igreja ou vivendo o cristianismo se não estiver vivendo o ensinamento. O ministério de ensino é o ministério do mestre. Se não estamos ensinando, não estamos cumprindo a missão do mestre. Isso é muito sério. Jesus muitas vezes fazia questão de valorizar e enfatizar mais o ensino do que exatamente as experiências sobrenaturais que vinham à volta. Amamos, valorizamos as experiências sobrenaturais. Cremos em anjos, cremos em manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Mas, amados, precisamos valorizar o ensino, porque muitas experiências sem a base do ensino podem levar a heresias. O apóstolo Paulo chegou a dizer que se um anjo aparecesse para ele e pregasse um outro evangelho, ele diria que esse anjo era maldito, era anátema, porque experiências sobrenaturais podem ser transvestidas de engano. Mas o ensino, a verdade da palavra, é a pauta de qualquer experiência. Não pregamos contra a experiência, mas sabemos que toda experiência precisa estar pautada pela palavra de Deus. Ela precisa passar pelo filtro da verdade. Se ela não condiz com a verdade da palavra, ela não é uma experiência que eu devo abraçar ou adotar. Eu gosto muito de uma passagem bíblica em Lucas capítulo 24, onde Jesus apareceu a 2 discípulos no famoso caminho de Emaús. Esses discípulos, eles estavam muito tristes e frustrados porque Jesus tinha morrido. Eles estavam muito mal, frustrados porque Jesus havia morrido, estavam muito cabisbaixos. No meio do caminho, esses 2 discípulos conversando sobre tudo que tinha acontecido, sobre a morte de Jesus, Jesus aparece a eles. Eles, impedidos de o reconhecer, Jesus pergunta para eles o que eles estão conversando no meio do caminho. E aí eles falam: tu és o único que, estando em Jerusalém, não sabe o que aconteceu, quais fatos aconteceram. Aí Jesus fala assim: quais fatos? E eles começam a falar de Jesus para Jesus. Olha que ironia. Pregando Jesus para Jesus. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus com obras e palavras. Eles começaram a falar de Jesus para Jesus. Agora, eu acho muito interessante a reação de Jesus a esse episódio. Pense comigo, professor. Jesus poderia simplesmente virar para eles,
olhar para eles e falar assim, gente, para de andar, olha bem para mim. Isso, olha para mim, eu sou Jesus, eu ressuscitei, eu estou aqui. E toda aquela dúvida, aquela nuvem de incerteza que estava sobre eles, desapareceria. Ou seja, Jesus podia se manifestar ali, né? Mostrar para eles, ei, acordem, abram os olhos, eu estou aqui, eu sou o mestre, eu ressuscitei. E eles iriam ali jubilar e ter uma grandiosa experiência com a ressurreição de Jesus. Mas o que Jesus faz? Jesus não dá a rápida experiência de uma experiência com ele, né? Experiência. Ele não dá uma rápida experiência ali com eles. O que Jesus faz? Olha que interessante o caminho que o nosso Senhor Jesus escolheu. A Bíblia diz em Lucas 24, verso 27, preste atenção. Jesus, quando esteve no caminho de Emaús, com os 2 discípulos, fez questão de ensinar. E começando por Moisés, olha o que diz a Bíblia, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus, começando de Moisés, pense comigo, de Moisés, estamos falando do Pentateuco, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, passando por todos os profetas, estamos aí falando de Ezequiel, de Isaías, Jeremias e os demais profetas menores, como Oséias, como Malaquias. Por todos os profetas, explicou-lhes ou ensinou-lhes o que dele se achava escrito na Escritura. Repare, Jesus poderia rapidamente se revelar a ele. Seria rápido, resolvia a questão deles reconhecerem. Mas Jesus gasta um tempo enorme ensinando eles naquele caminho, explicando o que dele se achava escrito. Daí Jesus, o texto faz menção que Jesus ia passar adiante. Os discípulos então constrangeram ele a ficar. E Jesus faz o ato da ceia, né? Ele pega o pão e quando ele parte o pão, ao ato de partir o pão, parece que os olhos dos discípulos reconheceram. E quando os olhos dos discípulos reconheceram, eles falaram assim, porventura não queimava, não ardia o nosso coração, quando pelo caminho ele expunha as Escrituras, ou quando pelo caminho ele ensinava as Escrituras. Aleluia! Jesus ensinou, trouxe o ensino, e o ensino queimou o coração deles, a ponto dos olhos deles reconhecerem quem estava com eles. Uau! Muitas vezes valorizamos a experiência e deixamos o ensino de lado. Mas Jesus mostra algo aqui. A experiência pode nos marcar, mas o ensino vai nos fundamentar. A experiência pode nos emocionar, mas o ensino vai nos fortificar, vai nos formar. Precisamos ter uma vida cristã onde o ensino e a experiência caminham juntos. Veja, a experiência aconteceu. O ensino foi queimando, até que houve um momento onde houve revelação da pessoa de Jesus. É isso que queremos. Queremos que nas aulas haja ensino que queime o coração dos alunos, até que eles, muitas vezes, emocionados, tenham a revelação de Jesus e pulem das cadeiras, dando glória a Deus ou emocionados pela revelação de Jesus. Testemunhamos tantas vezes em aulas aqui no Seminário Teológico Carisma. Ensino, queimar dos corações, até que muitas vezes as lágrimas rolam, o coração vibra, a adoração vem, o Espírito Santo se manifesta e começa um grande mover. Não queremos aulas onde o professor fica estimulando as pessoas ao mover, mas queremos aulas onde o ensino traga a profundidade e, através do ensino, queime o coração dos alunos, até que pela palavra o mover do Espírito Santo aconteça. Pela palavra haja aquele calor nos corações.
Exponha as Escrituras como Jesus. Ensine. E isso vai conduzir as pessoas a experiências. E essas experiências, fortificadas pelo ensino, elas serão maravilhosas. O que vemos é um grande afã pelas experiências e o ensino deixaram de lado. Mas Deus está restaurando, está levantando você como um canal para trazer o ensinamento que queima, 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 até que haja revelação e até que haja essa dimensão de revelação da pessoa de Jesus Cristo ressurreta. Veja bem, o ensino, ele eleva as pessoas, os alunos, à posição do professor, ao entendimento, à vida do professor. O ensino faz as pessoas não apenas receberem a bênção, mas permanecer na bênção. O ensino é chave para que as pessoas possam entrar em dimensões profundas em Deus e possam fazer outros entrarem nessa profundidade de Deus. O ensino faz queimar os corações, a ponto de trazer revelação e, assim, uma experiência com Jesus. O ensino, ele planta sementes, mas também faz regar essas sementes. Paulo, ele disse algo muito interessante sobre o ensino que ele trazia a Corinto. A igreja de Corinto, ela dizia assim, não, eu sou de Paulo, outros diziam assim, eu sou de Apolo. E Paulo, querendo combater essa escolha, esse elitismo religioso, de dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, como muitos hoje fazem, né? Eu sou de tal fulano, eu sou de tal ciclano. Paulo disse o seguinte, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Paulo, ele combate esse elitismo de professor, esse elitismo de mestre, quem me ensinou, quem falou para mim, quem pregou, com uma ideia. A primeira ideia que ele compartilha é a ideia da equipe. Ensino sempre se faz com equipe. Você nunca vai aprender tudo o que precisa através de um homem só. Por isso, há uma equipe de professores, há gente que vai edificar numa área e gente que vai edificar em outra área. E isso vai fazer com que haja corroboração e a igreja possa crescer, a igreja possa avançar. Paulo, ele plantou, Apolo, ele regou. O ensino, ele planta no coração. A ideia aqui é de plantio, e o plantio fala de semente. Semente é algo que plantamos na terra. Então vamos à figura inteira. A terra é o coração dos homens, a vida dos homens. Quando eu ensino, eu planto algo. Agora, a semente não é algo da terra, é uma ideia nova que está sendo colocada. Quando eu estou ensinando, muitas vezes eu estou plantando no coração de alguém ideias novas. Quando há ideias novas, repare uma coisa, há uma grande euforia quando a terra nunca viu aquela semente. Quando a semente, ela nunca foi plantada, as pessoas ficam impactadas com a força da mensagem. E elas tendem a ficar tão eufóricas que valorizam aquele pregador como se ele fosse a pessoa. Mas existe um outro trabalho que outros professores vão fazer que é tão digno quanto, que é o trabalho de regar. Sabe por quê? Porque nenhuma semente nova na terra, ela vai crescer sem água. Regar é fundamental, é nutrição para a semente. Sementes morrem sem serem regadas. Muitos professores vão falar do mesmo assunto que o outro falou. E isso não pode ser desprezado pelo aluno. Por quê? Porque esse regar vai conduzir a semente a crescer e assim poder fazer com que haja a frutificação. Muitas vezes as pessoas foram plantadas uma semente, a semente está nelas e elas ainda não estão frutificando naquilo. A frutificação na Bíblia, ela fala de comportamento. Gálatas 5, verso 22, fala do fruto do Espírito, você repara que é um comportamento. Amar, dominar a si mesmo, a paciência, é uma realidade comportamental. Fruto fala de palavras, fala de ações. Sacrifício de louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome. Do fruto da sua boca se fartará o homem, diz Salomão em Provérbios 18. Palavras e ações trazem um simbolismo da frutificação. Eu e você vamos frutificar o que foi plantado por alguém, ensinado por alguém e regado por alguém. Então é fundamental que o professor entenda o seguinte, há momentos na sua vida que você semeia coisas novas e há momentos na sua vida que você vai regar coisas que outros semearam.
Muitos professores têm dificuldade no regar, em falar coisas que eles já sabem. Tentam inventar coisas novas para serem sempre cheios de novidades. Mas tome cuidado. Muitas vezes o que você tem a fazer é simplesmente regar a semente. Regue a semente. Isso vai florescer. Talvez você está regando e essa semente ainda não cresceu a ponto de frutificar. E muitos professores ficam desanimados nessa hora. Eu sou apaixonado por um texto. Lucas 22, verso 24. A Bíblia diz que os discípulos, eles tinham uma briga entre eles para ver quem era o maior entre eles. Imagina, uma briga entre Tiago, João, Pedro, né? Todos os discípulos ali, Mateus, todos eles brigando para ver qual deles era o maior. Surreal. Os discípulos, imagina Mateus dizendo, não, eu sou o maior, Pedro dizendo, não, eu sou o maior, João dizendo, não, eu sou o maior. Eu acho que essa fala é surreal, principalmente porque, se você reparar, Jesus ensinou totalmente o oposto do que eles estavam brigando. E cá para nós, Lucas 22, 24 é um capítulo anterior à morte de Jesus. Em Lucas 23 ele é morto, em Lucas 24 ele ressuscita. Ou seja, nós estamos falando aí de pelo menos quase 3 anos de ministério que eles estão caminhando juntos, quase 3 anos. Não dá para precisar, mas são quase 3 anos ouvindo o melhor professor da história da humanidade. E cá para nós aqui, eles estavam ouvindo o melhor professor, o melhor ensino, e ainda não estavam vivendo. Professor, preste atenção no que você vai ouvir. Não é porque você está ensinando que necessariamente as pessoas estão aprendendo. Pega essa lição. Não é porque você está ensinando que as pessoas estão aprendendo. Jesus estava ensinando sobre ser o servo, sobre ser o último, e ele estava ali brigando para ver quem era o maior. Ou seja, não é porque ele estava ensinando que necessariamente eles estavam já aprendendo. Outra coisa que você precisa aprender é não menosprezar a si mesmo. Jesus não bateu no peito e falou assim, eu sou um péssimo professor. Eu sou horrível, eu não sei ensinar direito. Jesus não falou isso. A sequência do texto mostra Jesus usando a oportunidade para ensinar. Muitas vezes você ensina e não vê ainda a frutificação com seus alunos e acha-se um péssimo professor. Calma lá, Jesus não era péssimo professor. Os discípulos ainda não estavam praticando, mas Jesus não atribuiu um complexo de inferioridade a si mesmo. Cuidado, nem sempre a culpa é do professor. Estamos aqui equipando e querendo ser melhores professores, precisamos dar o nosso melhor. Mas muitas vezes a responsabilidade de aprender ou não está conosco, está com o nosso aluno. Faça o seu melhor em didática, em conhecimento, mas saiba que a parte de ouvir e atender àquilo que ouviu também é do aluno. O que Jesus fez? Jesus ensinou algo para nós ali. Jesus pegou aquela situação e usou para ensinar. Jesus virou para eles e falou assim, olha, no mundo os maiores são os que são servidos, mas no reino de Deus o maior é o que serve. Jesus aproveitou a ideia deles de querer ser o maior e falou assim, vocês querem ser o maior? Então o maior no reino é o que serve. Aproveite até mesmo fracassos dos seus alunos para usar como ensinamento. O fracasso muitas vezes pode ser um grande pedagogo, um grande professor. Aproveite isso. Agora, a grande lição para nós. Não é porque o aluno não está aprendendo hoje que ele não vai praticar amanhã. Às vezes, quando a gente planta uma semente e a gente está ali regando, a gente ainda não está vendo a frutificação. Mas a semente está se enraizando. Já ela vai dar fruto. E como é que a gente sabe que deu fruto? Ora, esses discípulos que aqui discutiam para ver quem era o maior, em Atos dos Apóstolos, eles apanhavam por amor a Jesus. E eles saíam alegres e felizes e contentes. A maioria deles foi martirizado e morreu por amor ao Evangelho. Muitos frutos dos seus alunos você não vai ver agora, mas lá na frente você vai ver eles frutificando e dando toda a honra e glória ao Senhor. O ensino planta as sementes, rega as sementes, mas quem dá o crescimento, lembre-se sempre, é o Senhor. Muitas pessoas falam assim para mim, o importante é o Senhor quem dá o crescimento. É verdade.
Muita gente valoriza a ideia de que Deus é quem dá o crescimento. E é verdade, é Deus quem dá o crescimento e o apóstolo Paulo enfatizou isso. Agora, Deus não pode dar crescimento a nada que não foi plantado ou regado por Paulos e Apolos. Muita gente fala assim, o Senhor é quem deu o crescimento e não quer se expor ao ensino e à pregação da palavra. Deus não pode fazer crescer sementes que não foram plantadas e regadas por homens, por professores. Repare, Deus dará crescimento àquilo que foi semeado e ensinado no coração de pessoas. Seu trabalho, professor, no ensino é muito importante. Tão importante que nós precisamos de um preparo, nós precisamos nos cuidar de fazer isso da melhor forma possível. A Bíblia fala de um professor ou de alguém que ensinava nas Escrituras com muita, mas muita habilidade. E esse professor se chamava Apolo. A Bíblia fala em Atos, capítulo 18, verso 24 e 25, sobre ele o seguinte. Ora, chegou a Éfeso certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, entretanto, somente o batismo de João. Olha que interessante. Apolo ensinava com precisão acerca de Jesus. O ensino dele era preciso, era maravilhoso, ele era poderoso nas Escrituras. Mas tem duas características dele que eu quero enfatizar que são muito importantes para nós, Apolos dessa geração. Apolo era um homem eloquente. A palavra eloquente no grego é a palavra logios. Logios fala de um homem fluente, homem de letras. Essa expressão fluente, homem de letras, traz a ideia de pensamento, raciocínio ou discurso. Traz a ideia de alguém que pensou muito, por isso tem muito a dizer, ou de alguém que fala muito bem de um determinado assunto. A palavra eloquente nos nossos dias, ela tem sido sinônimo de alguém que tem boa oratória, fala com boa dicção ou tem uma boa pronúncia. Essa eloquência, ela é real e essa oratória também é muito bem vista. Nós precisamos ter uma boa dicção, falar de forma clara, falar de forma que as pessoas possam ouvir, ter criatividade no ensino, isso é muito bom. Mas a ideia de eloquente não é a ideia apenas de apresentar oralmente bem algo. A ideia de eloquente, você viu aqui, traz a ideia de alguém que pensou muito sobre um assunto e tem algo a dizer porque pensou, entende? Há um fluir nas palavras porque ele parou para pensar muito sobre aquele assunto. Um professor precisa pensar muito sobre o assunto pelo qual ele vai ensinar. É um tema, por exemplo, fé, adoração, vida de louvor, integridade, família, escatologia, panorama do Novo Testamento, Velho Testamento. Eu estou estudando um tema das Escrituras, então eu peguei uma chave bíblica, aquela concordância bíblica, onde aparece a palavra, por exemplo, fé, aí você vai ver lá aparecendo fé em, 200 ocorrências na Bíblia da palavra fé. Eu parei para estudar essas ocorrências. Ou não, é um capítulo que eu vou ensinar, então peguei aquele capítulo, li, reli de forma expositiva, vou apresentar, olhando os detalhes do texto. Eu penso sobre o assunto para expor o assunto. O que nós estamos vendo são muitos professores de cima da hora, que pegam para estudar o assunto, às vezes no mesmo dia que vão dar aula. Às vezes, na véspera, é a hora que eles estão olhando. Nós não podemos fazer assim. Nós precisamos cuidar de estarmos preparando melhor para ensinar. Prepare com antecedência, pelo menos aí uma semana, olhando os textos, olhando o material didático, a apostila que vai ser ensinada. Dê uma olhada, vê o que pode ser acrescentado, vê o que está claro, tira dúvidas sobre o assunto.
olhe sua Bíblia de estudo, olhe seu material, as suas ferramentas, um bom dicionário bíblico na sua casa. Nós precisamos parar para estudar, para podermos falar. Só pode se levantar para falar quem se assentou para ouvir, quem se assentou para estudar. Hoje há muitas pessoas tentando ensinar o que ainda nem aprenderam com a sua própria vida. Muitas vezes nem tentaram praticar o que estão ensinando. Amado, eu não estou falando aqui de perfeição, mas eu e você precisamos praticar aquilo que nós estamos ensinando. Ah, mas eu ainda não estou firme. Mas espera aí, mas você está procurando aplicar aquilo que você tem ensinado? Isso é muito importante. Não apenas a prática da palavra, mas parar para mergulhar, para ser alguém eloquente, alguém que pensou tanto sobre aquele assunto, que pode fluir naquele assunto. Muitas vezes a insegurança da aula vem pela falta de estudo no bastidor. Não podemos ser aqueles que sobem numa plataforma para ensinar ou vão para uma sala de aula sem estar preparados no coração para fluir disso. Como está seu devocional, sua vida de oração e de meditação na palavra de Deus? Você tem gastado um tempo para olhar partes daquilo que você vai ensinar? Vamos dizer que você vai dar uma matéria sobre o caráter de Deus, sobre conhecer a Deus. Você está vendo o que você vai abordar? Não, vou falar hoje, vou falar na próxima aula sobre onipotência. Estude na Bíblia sobre o poder de Deus. Faça um estudo sobre a palavra poder na Bíblia. O que é poder na Bíblia? Você está aí mergulhando no assunto. A aula vai ser sobre onipotência, onisciência, onipresença. Veja o que a Bíblia fala sobre o saber de Deus, sobre a presença de Deus. Isso é estudar um pouco mais. Não, na apostila já tem um assunto pronto. Mas veja o que você pode se aprofundar um pouco mais. Seja fluente naquilo que você fala. Pense sobre aquilo, para que a ideia possa fluir da sua boca. Mas Apolo, nessa passagem, nos ensina mais uma característica que o professor precisa ter. Ele precisa ser eloquente, mas ele também precisa ser instruído. A palavra instruído é uma palavra muito interessante. Diz a Bíblia que ele era instruído no caminho do Senhor. E essa palavra instruído, no grego, é katechemenos, haja a pronúncia, katechemenos, que deriva de um verbo grego chamado kataeschel, que significa ecoar dentro, ou reecoar. Olha que interessante. Essa ideia de instruído, ele era instruído, era uma ideia de ecoar dentro e também a ideia de reecoar. Vamos entender. Quando alguém é instruído no caminho do Senhor, é uma pessoa que aquilo que é da palavra de Deus ecoa dentro dela. Ecoar é aquilo que muitas vezes fazemos com som, Quando alguém diz bom dia, aí tem uma sala que ecoa, você já viu? Aí ele fala bom dia, ele parou já, mas aquilo continua, bom dia, bom dia, bom dia. Há um eco ali. Uma pessoa que dá aula, um professor, alguém instruído, é alguém que a palavra de Deus fica ecoando dentro dele. Ele já estudou, mas o ensino fica ali ainda, parece que remoendo dentro dele, ecoando dentro dele, trazendo para ele conhecimento que ele procura aplicar no seu dia a dia. Aquilo ecoa, fala ainda repetidamente dentro dele. Agora, irmãos, é tão lindo, mas tão lindo o trabalho de um professor. É tão lindo o seu trabalho, porque quando você está ali, sendo instruído pela palavra, está ecoando dentro de você, você vai reparar uma coisa, você vai reecoar. E o que é reecoar? Você vai transferir para o seu aluno aquilo que ecoa dentro de você. Aleluia! Quando você ensina, você transmite o eco que está dentro de você. Você reecoa, você passa o eco que está dentro de você mesmo. Uau! Como é lindo, muitas vezes, perceber em sala de aula, alunos saindo de uma aula, e aí você percebe que ele sai da aula, mas a aula não sai dentro dele. Ele vai para o intervalo, ele vai para o final da aula, ainda ecoando dentro dele, pensando. E é isso, é nesse trabalhar que o Espírito Santo muitas vezes traz a reflexão e traz a revelação. Quando Jesus ensinava sobre ele, ensinava sobre o reino,
Muitas vezes Jesus perguntava. Eu acho interessante que Jesus uma vez perguntou para os seus discípulos quem eles achavam que ele era. Por esse momento de pergunta, não sabemos quantos segundos levou, parece que foi de pronta entrega, né? Mas pelo menos um segundo teve de reflexão para Pedro dizer assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí, com aquela pergunta de Jesus, a reflexão de Pedro, houve ali a revelação. Muitas vezes aquilo está reecoando, perguntas que o professor fez em sala de aula sobre a matéria estão ali ecoando dentro. E houve ali uma reflexão do aluno sobre a aula. Nessa reflexão, o Espírito Santo trouxe a revelação do Pai ao aluno. Uau! Vocês lembram quando Pedro teve essa revelação? É lindo, irmãos, porque Jesus falou assim, olha, sobre essa pedra de revelação, a igreja será edificada. E a pedra sabemos que é Cristo. E ele disse assim, mas tu também serás uma pedra, um fragmento dessa rocha. Quando o ensino leva o aluno à reflexão, e essa reflexão gera a ele revelação através do Espírito Santo, esse aluno tem a pedra que vai edificar a igreja. O ensino que gera reflexão, gera um reecoar nos nossos alunos. Também traz o ambiente onde há revelação de Cristo Jesus. E é sobre esse ensino revelado que a igreja do Senhor Jesus é edificada. Ela não é edificada sobre simplesmente intelecto humano ou simplesmente raciocínios eloquentes de um bom professor. Não, não. É sobre um ensino cheio de revelação. O ensino que leva o aluno a refletir, leva ele à revelação. E é sobre isso que a igreja está edificada. E é sobre isso que o aluno é transformado. Ele vira um fragmento da rocha que edifica a igreja. Aleluia! Nossa identidade, a identidade do aluno é transformada quando o ensino com revelação é liberado sobre cada um deles. Um professor precisa ser, então, instruído e eloquente. Isso é muito importante se você quer ensinar com qualidade. É muito importante também que você saiba qual é a diferença entre pregar e ensinar. Eu tenho reparado já há algum tempo que as pessoas têm estado em escolas bíblicas dominicais ou alguma escola de profetas ou escola de líderes, seja o nome que a igreja dá. Eu já vi muitas vezes as pessoas lá que estavam com a proposta de escola e as pessoas estavam lá pregando. Como eu disse no início desse vídeo, pregar e ensinar são duas coisas diferentes. Assim como expulsão de demônios e cura de enfermos são coisas diferentes. Nós vimos no início do vídeo que uma coisa é diferente da outra. E vemos várias vezes nos ensinos de Jesus que Jesus procurava trazer uma dimensão de diferenciar isso, até mesmo quando ele falava com os discípulos. Quando você vê o relato dos evangelistas sobre o que Jesus fazia, Mateus capítulo 9, verso 35, por exemplo, faz questão de dizer que Jesus pregava e ensinava. Na famosa grande comissão, diz assim, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Muitos irmãos só ficam nessa parte, né? Do pregar o evangelho a toda criatura. Temos essa ênfase, pregue o evangelho a toda criatura, é verdade. Temos que pregar o evangelho a toda criatura. Mas o texto também diz o seguinte, ensinando-os a guardar todas as coisas. Ou seja, o ensino leva as pessoas a guardar aquilo que elas foram pregado a elas. Nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura, mas precisamos ensinar elas a guardar tudo que foi liberado à vida delas. Se pregação e ensino fossem iguais, por que Jesus falaria para pregar e para ensinar? Por que os evangelistas diriam que Jesus pregava, ensinava, libertava, curava enfermos e expulsava demônios? Por que os evangelistas fariam diferença entre uma coisa e outra? Então, pregar e ensinar não são a mesma coisa. Você vê que os apóstolos depois, em Atos, fazem o que Jesus mandou.
em Atos 5, verso 42, diz que os apóstolos eles pregavam e ensinavam todos os dias nas sinagogas e nas casas. Ou seja, na pregação, nas sinagogas, no templo e também nas casas. Dentro das células que hoje temos, ou G6, ou grupos pequenos, devemos pregar e também ensinar. No templo devemos ter pregação, mas também devemos ter ensino. As duas coisas precisam caminhar juntas, né? Não podemos falar, o mais importante é a pregação, ou o mais importante é o ensino. Não, o mais importante é termos as duas coisas presentes dentro da igreja. Mas vamos ser sinceros, nós estamos vendo no Brasil uma dificuldade muito grande de vermos pessoas ensinando, professores, mestres. Talvez você saiba falar assim facilmente no Brasil quem prega, mas talvez seja tão difícil enumerar 10 ou 15 pessoas que ensinam. Isso é muito sério. Temos muitos pregadores e poucos ensinadores, poucos professores. E vemos muitas vezes nas próprias escolas bíblicas a presença de pessoas pregando e não pessoas ensinando. Por isso precisamos não apenas sermos eloquentes ou instruídos no caminho do Senhor, mas precisamos focar na nossa tarefa e missão de ensinar. Vamos aqui então ver essa diferença no original, no grego, no significado. O próprio significado da palavra pregar, a palavra pregar no grego é a palavra kerusso. Kerusso significa exatamente a ideia de anunciar, declarar, propagar, evocar em bom tom, exortar, proclamar publicamente. Veja, pregação então traz a ideia de declaração, de anúncio, de declarar publicamente, de exortar, de evocar em bom tom. Agora, a palavra ensinar. A palavra ensinar no hebraico é lamad, que significa treinar, fazer alguém aprender. Traz a ideia de instruir, apontar, avisar, atirar, visar, lançar em linha reta. Alguém que está ensinando, está instruindo, lançando em linha reta, treinando alguém, fazendo alguém aprender. Quando você prega, você anuncia uma verdade. Quando você ensina, você treina essas pessoas na verdade anunciada. Quando você prega, você declara uma verdade. Quando você ensina, você fundamenta as pessoas naquela verdade. Deixa eu tentar mostrar isso de uma forma mais clara com uma ilustração. Me perdoem fazer aqui uma caricatura, tá bom? Mas é só para ficar talvez mais claro ainda a diferença entre um pregador e um professor. Eu vou fazer aqui para vocês agora um pregador do Evangelho, tá? E é uma teatralização só para você entender o que eu estou querendo dizer. Um pregador do Evangelho, e o tema que ele vai pregar agora é sobre olhar para o Senhor. Então vamos lá, né? Ele vai pregar sobre olhar para o Senhor. Aí ele já leu o texto e fala assim, irmãos, aqui o texto diz, olhai para o Senhor e sereis iluminados. Amados irmãos, eu quero falar para vocês hoje, parem de olhar para o sistema econômico, parem de olhar para as adversidades, parem de olhar para os problemas, é tempo de olhar para Cristo. A palavra de Deus diz, olhai para Ele e sereis iluminados. Você não vai ter trevas, escuridão na sua vida se você olhar para Ele. Quando você olha para Ele, você é iluminado. Toda a confusão, todas as trevas na sua vida, elas são desfeitas porque a luz do Evangelho chega. E onde essa luz do Evangelho chega, o que acontece com você? Você é liberto. A libertação da palavra de Deus. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Onde há luz, há a verdade te liberta, ela te liberta de prisões do passado, ela te liberta do seu passado. Olhai para Cristo e sereis iluminados, sereis transformados pela verdade da palavra. E glória a Deus, aleluia. Esse é o pregador. Mas vamos aqui comigo, o mesmo exemplo, só que agora
a minha teatralização vai ser voltada para o professor com o mesmo tema. Vamos lá. Agora é o professor em ação. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre olhar para Deus, olhar para o Senhor. Mas talvez você se pergunte, como olhar para alguém que é invisível? Como olhar para alguém que não é de carne e osso, como as pessoas à minha volta? Como olhar para alguém em tempos de crise, em tempos onde as emoções estão lá em cima? A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, verso 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu só posso olhar para Ele através da fé. A fé é a convicção de fatos que não se veem. E esses fatos que a gente não vê, a palavra de Deus trouxe a nós, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É através de ouvir a palavra que a fé é formada, para que eu tenha convicção de um Deus que eu não enxergo. Você repara? Num exemplo, eu anunciei sobre olhar para Deus, a importância disso. Repara que na pregação há uma inspiração, mas no ensino há uma instrução. Eu mostro muitas vezes no ensino como a pessoa vai olhar para Deus. Eu mostro mais detalhes, eu faço mais aprofundamento no ensino. Na pregação, eu anuncio e declaro coisas. Quando eu ensino, eu trago mais detalhes, mais aprofundamento sobre algumas verdades. Eu mostro a maneira de fazer, eu mostro como. Tem gente que tem muita inspiração e pouca instrução. Aí alguém diz, mais importante é a instrução. Às vezes não, irmão. Às vezes a pessoa está instruída, mas não está inspirada a praticar o que foi instruída. Muitas vezes a pessoa tem inspiração, mas não tem instrução. Tem gente que fala assim, não, eu estou animado para viver essa verdade, mas ele não sabe como viver essa verdade no dia a dia dele. Precisamos das duas coisas caminhando juntas. Drummond pode, numa aula, ter momentos, ter um ponto, ter 5, 10 minutos de pregação, de anúncio? Pode. E até é interessante que tenha para mudar um pouco o jeito que a aula está caminhando, né? Alguém pode, de repente, começar a anunciar, falar de uma verdade, trazer esse anúncio para a vida das pessoas. Mas nós precisamos, como professores, voltar para o trilho do ensino. Ah, Drummond, o contrário pode acontecer, eu estou pregando o Evangelho e eu posso ter 10, 15 minutos na mensagem de ensino? Claro que sim, é até interessante que haja. Mas você deve voltar, se for instrução de Deus, você deve voltar à pregação que você estava caminhando, ou o jeito, a forma com que você estava caminhando. Então, a pregação é esse anúncio da verdade, o ensino é esse aprofundamento da verdade que foi anunciada. A pregação declara a verdade, o ensino aprofunda a verdade. Eu estou inteirado sobre isso, eloquência, instrução e discernimento entre pregar e ensinar é muito importante para que a gente comece a caminhar em um aprofundamento daquilo que Deus quer nos fazer trazer aos nossos alunos. Agora, depois que eu estudo, que eu trago essa ideia de aprofundamento, que eu faço o meu dever de casa ali de trabalhar, de estudar, de trazer algo com conteúdo para as pessoas, que eu tenho clareza que eu vou trazer um ensinamento. O que eu devo fazer depois disso? Depois disso eu tenho que perceber o seguinte, se eu estava estudando, eu tenho que estar muito claro no meu coração o propósito que eu vou trazer para o meu aluno. É impressionante como as pessoas ficam mas tão empolgadas com aquilo que vão falar, que elas trazem tanta informação para o aluno, que o sermão é uma coisa assim bagunçada demais, que o ensino, que a aula que ele vai dar tem tanta coisa, que ele não tem foco claro. Um sermão, um ensino, precisa ter um propósito bem estabelecido. Eu vou falar sobre o quê? A minha aula hoje é sobre a importância da oração. Então, nós vamos falar sobre a importância da oração. Por que a oração é importante? Eu não vou falar na aula sobre a importância da oração, eu não vou falar sobre a oração, por exemplo, a falta de oração nos nossos dias. Não, a importância da oração é o meu foco.
Se eu for usar isso, isso vai ser um detalhe, e não meu foco. Tem muita gente que se empolga tanto que ele fala da importância da oração. Ele fala sobre oração de adoração, oração de consagração, oração em língua estranha. Ele fala de tipos de oração, da importância da oração, ele fala de muita coisa. Nós temos que ter foco. O que eu vou comunicar nessa aula? O que eu vou dizer nessa aula? O propósito é o trilho pelo qual os vagões do trem da mensagem vão caminhar. Se não houver trilho, os vagões vão simplesmente não ter movimentação adequada. E isso vai prejudicar em muito a mensagem. Sermão, alguém uma vez disse, se eu não me engano, foi um escritor chamado Gilton Moraes. Ele disse o seguinte: pregação não é a viagem de Abraão. Abraão saiu sem saber para onde ia. Pregação, ensino, não pode ser como a viagem de Abraão. Saiu sem saber para onde ia. Nós precisamos ter um propósito claro. Eu até separei para vocês um sermão, que é um sermão atrapalhado. É um sermão que tem várias coisas dentro dele e se repara que, na verdade, não tem coisa alguma dentro dele. Olha o sermão comigo. Escute só. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó quando caiu numa plantação de espinhos que começaram a sufocá-lo. Tentando sair da incircuncisa situação, ele gastou todo o seu dinheiro até ficar pobre, a ponto de comer a comida dos porcos numa fazenda. Foi então que ele encontrou a rainha de Sabá, que lhe deu um prato de lentilhas, 100 talentos de ouro, vestidos brancos e um cavalo. Ao prosseguir viagem, seus cabelos se enroscaram numa árvore e o homem ficou pendurado por muitos dias. Mas os corvos lhe trouxeram comida e água, de sorte que o homem comeu 5.000 pães e 2 peixes. Uma noite, quando ainda estava suspenso, Dalila, sua mulher, chegou e sorrateiramente cortou seus cabelos. O homem caiu em pedregais escorregadios, mas levantou-se e andou. Então choveu 40 dias e 40 noites, e o homem escondeu-se numa caverna, onde se alimentou de gafanhotos e mel silvestre. Saindo, encontrou um servo chamado Zaqueu, que o convidou para o jantar. Mas o homem desculpou-se, dizendo que não podia, porque havia comprado uma manada de porcos perdidos como ovelhas sem pastor. Foi então que o leão faminto tragou os porcos, mas Golias derrotou o leão com a sua funda e mostrou ao homem o caminho que levava a Jericó. Ao aproximar-se das muralhas da cidade, ele viu Jezabel na janela. Mas ao invés de ajudá-lo, ela riu. Indignado, o homem bradou em alta voz: lançai-a fora. E eles a lançaram 70 vezes 7. Dos fragmentos foram recolhidos 12 cestos e disseram-lhes: bem-aventurados os pacificadores. Portanto, irmão, na ressurreição dos mortos, de quem será essa mulher? Assim diz o Senhor. Amém. Ô, gente, é muita informação e cá para nós, nenhuma informação. Você vê a bizarrice desse sermão é que ele tem vários trechos das Escrituras para cá e para lá, mas não diz coisa alguma. Eu sei que esse exemplo é um pouco absurdo demais, mas tem acontecido demais em salas de aula, que as pessoas não têm propósito naquilo que elas vão trazer e saem retalhando a Bíblia, trazendo passagem, indo de um canto para o outro, e assim o que sobra para o aluno é coisa alguma. Ou seja, sobra para ele nada para que ele possa aprender. Porque aonde falta objetivo, sobra distração. Pense nessa frase. Aonde falta objetivo, sobra distração. Aonde falta um propósito claro, sobra pessoas distraídas te ouvindo. Quando um pregador ou um professor quer falar de 20 pontos numa aula só, você vai ver que tem muita coisa para falar. E aí ele corre demais para dizer, e os alunos não estão prontos ali a atender o que ele vai dizer. Você tem 50 minutos para dar uma aula, concentre-se
em 4 ou 5 pontos no máximo. Seja claro em expor esses pontos. Fique no propósito de falar sobre o que você vai dizer. Não saia vagando. A gente consegue falar de escatologia, consegue falar de integridade, consegue falar de adoração, consegue falar de Velho Testamento, consegue falar do início da criação, consegue falar de louvor numa mensagem só. Irmãos, cuidado com isso. O que eu mais ouço de alunos já nesses tempos, já fazem aí mais de 10 anos lecionando a palavra de Deus, o que eu mais ouço dos alunos de reclamação é professor que não tem linha, não tem propósito. O cara não sabe caminhar numa reta. Ele vagueia de um assunto para o outro, brinca e foge do assunto e vai embora. Isso tem acontecido mais do que você imagina. A pessoa fica empolgada. Deus colocou no coração dela de ensinar, trazer um ensino sobre o Salmo 23. Olha como isso é natural de acontecer, gente. É muito mais comum do que você imagina. Pensa comigo. A pessoa está dando um ensino do Salmo 23. Ela vai lá, o Salmo 23. Vamos imaginar comigo aqui uma aula agora. O Senhor é o meu pastor. Ou seja, não é no futuro, não é no passado, Ele é agora o meu pastor. É meu, é pessoal, é particular. Nada vai nos faltar, ou seja, haverá provisão profunda para nossas vidas, nada vai nos faltar. Ele é o Deus que, segundo a sua riqueza, há de suprir cada uma das suas necessidades. O Senhor é o meu pastor. Ele é agora particular pastor de cada um de nós e provedor para cada uma das nossas necessidades. Aí você imagina, ele está ensinando assim, né? Aí ele fala assim, que ele guia-me pelos pastos verdejantes, ele me leva às águas de descanso. Aí imagina, aí ele vai e traz um contexto histórico, né? O pastor das ovelhas, ele não vai atrás do rebanho das ovelhas, ele vai na frente. Ele vai na frente, dando uma varredura nos pastos para ver se tem alguma erva daninha ou alguma coisa que possa danificar a ovelha ou prejudicar a ovelha. Depois dessa varredura, então a ovelha pode ir. Repare, o pastor vai à frente. Só que aí nessa hora, muitas vezes, olha só como acontece. O professor ou o pregador ficam empolgados com uma figura e fazem aquilo que nós chamamos de parênteses na mensagem. Ele faz assim, olha irmãos, o pastor não vai atrás enxotando a ovelha, repararam? Ele não fica lá atrás, ei, vai ovelha, vai ovelha, vai ovelha. Não. Ele vai na frente do rebanho. Ah, irmãos, abrindo um parênteses aqui, se você é líder, se você trabalha na casa do Senhor, não fique atrás enxotando a ovelha, vá na frente, seja o exemplo. Ah, um líder, irmãos, ele precisa de caráter. Ele precisa de integridade, ele precisa ser um exemplo para o rebanho. Você tem sido um exemplo para o rebanho? Sabe como a gente é um exemplo para o rebanho? Quando a gente tem o caráter dentro da nossa... Você repara, virou uma pregação sobre liderança. E às vezes eu já vi 30 minutos disso, para no final ele falar assim, não, mas voltando à realidade do sermão, voltando ao que a gente ia falar sobre a questão do bom pastor, entende? Ele perdeu o propósito. Se Deus colocou o propósito no coração dele de falar do Salmo 23 e ele se empolgou falando de liderança no texto, ele foi fora da direção do propósito. Qual é o propósito da aula? Qual é o propósito que Deus colocou na direção do seminário, do curso? Caminhe por esse propósito. Seja o tipo de pessoa que saiba comunicar e fique no trilho do propósito. Às vezes acontece isso, você viu agora, esse é um exemplo talvez mais fácil de você perceber. A pessoa, ela se empolga com um bom exemplo e ela não sabe burilar a mensagem, trabalhar a mensagem para que ela seja mais direta ao seu ouvinte. Por isso, acontece tantas vezes a fuga do propósito, a fuga daquilo que vai ser dito. Eu preciso ter essa dimensão de caminhar dentro do propósito. O propósito, ele vai ser, então, um guia para nortear a mensagem. Ele vai ajudar na elaboração das partes da mensagem. Ele vai te ajudar a discernir o que é útil ou não para aquela mensagem como informação. Ele vai facilitar a compreensão do ouvinte.
Repara, o ouvinte compreende melhor, porque você não vai para tantos lugares facilitando a distração. Você vai elaborar as partes da mensagem com mais lucidez, porque quando eu sei o propósito de Deus para aquilo que eu vou falar, esse propósito me guia. Por exemplo, vamos dizer que eu esteja orando e eu vou trazer um ensino, né, em determinado momento, e Deus traz algo no meu coração sobre razões para a oração não respondida. Aí eu vou dar uma aula sobre isso. Vamos caminhar aqui juntos. Vamos pensar na elaboração das partes do sermão, do ensino. Vamos comigo. Razões para a oração não respondida. É o meu tema, é o meu propósito. Eu quero falar para os meus alunos quais são as razões para uma oração não respondida. Esse é o meu tema, isso que eu vou trabalhar. Se esse é o propósito, esse propósito ele vai me nortear para as partes da mensagem. Eu não vou falar sobre a oração que edifica o meu interior, que é a oração em línguas, porque esse não é o meu propósito. Eu não vou falar sobre a importância da oração nesse sermão. Vou falar sobre as razões para a oração não respondida. Então vamos lá. Razões para uma oração não respondida. Aí eu vou lá no Salmo 66, 18, e lá diz o seguinte, que o Senhor não ouve, ou seus ouvidos não estão atentos a uma oração cuja pessoa está com pecado no coração. A Bíblia diz em Isaías 59, verso 1, que os pecados, nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Então, o pecado no coração é uma das razões para a oração não respondida. Olha que interessante. Agora, se eu vou falar do pecado no coração, eu posso começar a trabalhar um pouco mais essa ideia. Eu posso, vamos dizer assim, desenvolver ainda mais essa ideia do pecado no coração. Eu posso, por exemplo, citar um pecado, a falta do perdão. Marcos, capítulo 11, verso 25 e 26, fala sobre a questão de perdoar aquele que nos fazem mal, para que o Senhor possa nos ouvir. Existe muita gente que não está tendo êxito na oração porque não perdoa as pessoas que estão à volta. Ou seja, há uma dificuldade em se relacionar com Deus, porque há uma dificuldade no relacionamento com os outros. Pedro chega a dizer que se eu não trato bem, por exemplo, a minha esposa, as minhas orações ficam impedidas. Então a oração que é um relacionamento com Deus, ela também está associada a um relacionamento com o meu próximo. Veja, a falta de perdão para quem me ofendeu, a não tratar bem a minha esposa, pode ser exatamente o fato de eu não estar tendo uma oração, uma vida de oração bem-sucedida. Repare, o meu propósito norteia a minha mensagem. Agora, a minha primeira verdade porque alguém, ou a primeira razão porque alguém não tem a sua oração respondida, não poderia ser uma questão escatológica. Eu não posso caminhar por loucuras e começar a falar da importância de orar, porque o meu propósito é falar das razões para a oração não respondida. A segunda razão para a oração não ser respondida pode ser o pedir mal. Tiago 4,3 diz, pedir e não recebeis, porque pedis mal, pedir para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Então, esse pedir mal aqui fala de motivações erradas, voltadas apenas para si mesmas. Aqui podemos focar a ideia da motivação por detrás da oração. Muitas vezes as pessoas oram e o que motiva elas não é o reino, o que motiva elas não é a glória de Deus, mas sim benefícios apenas pessoais. Elas oram por prosperidade, pensando apenas no dinheiro para elas e não que o dinheiro vai ser um meio para abençoar as outras. Você está vendo? É só um exemplo para a gente ver o desenvolvimento da mensagem. Ela caminha no trilho do propósito. O trilho é razões por oração não respondida. O primeiro vagão foi pecaram no coração. O outro vagão do trem foi pedir mal. Outro poderia ser duvidar da palavra de Deus. Tiago 1, 6 e 7 fala que a gente não recebe porque duvida. Homem inconstante em seus caminhos, de Tiago 1, versos 6 e 7. Né? Ele pede com dúvida. Então, nós estamos vendo a base, as razões para uma oração não respondida. Se você tiver propósito e deixar o seu propósito nortear a sua mensagem, dizer o que entra na mensagem, o que não entra na mensagem. Isso também, às vezes, para nós que ensinamos e pregamos, é um desafio tão grande, né?
A gente tem tantas informações no período do estudo que a gente quer enfiar tudo no sermão. Mas quando você for enfiar tudo no sermão, ore discernindo, mas olhe para o seu propósito. O propósito permite que aquilo entre. Às vezes a gente está tão empolgado com uma verdade. Eu escrevo livros e às vezes no estudo, na pesquisa, tinha tanta informação que dava vontade de chorar, só de pensar em não colocar aquela parte ali. Mas aquela parte não fazia sentido naquele momento. Então não era para botar. Eu poderia, quem sabe, utilizar naquilo numa mensagem, mas eu tinha que discernir o propósito. Quando você discerne o propósito, você vê essa informação é boa, mas não é para agora. Essa frase é boa, mas não dá para usar nesse sermão. Isso é muito importante para que a gente tenha professores que valorizam o ensino. Pessoas eloquentes, instruídas, focadas em ensino e não apenas a pregação, e pessoas que caminham claramente num propósito de edificar a igreja. Espero que você possa ser esse professor com o coração aberto, disponível para trazer ensinamento, plantar verdades, regar. E eu sei que certamente o nosso Deus dará crescimento a toda a semente que nós estamos plantando e regando no coração de tantas vidas. Deus te abençoe, em nome de Jesus.